para a parte nacional. Eu ontem tinha terminado com que iríamos falar do internacional, não o nacional. O segundo tema é sempre o nacional. E vamos rapidamente falar da questão. Qual querem? Primeiro. Futebol. Queremos o futebol primeiro para terminar. Acho que sim. Pronto, então arrancamos no pupurri nacional. Vamos falar da conquista do Benfica, sempre ter sido campeão nacional. O Benfica campeão nacional acabou primeiro com 2 pontos de vantagem sobre o Sporting, e quando é assim não se pode dizer que é injusto. Venceu quem conquistou mais pontos, foi o Benfica. Os parabéns da minha parte a todos os benfiquistas, e muito particularmente eu também dou os parabéns aos sportinguistas, porque foi uma época, para mim, apesar de do Sporting não ter sido campeão nacional, foi uma época marcante naquilo que eu considerei num post que publiquei no Facebook, que foi o facto de ter ressurgido o orgulho do sportinguismo e a união que teve a equipa com o público, com os adeptos, com os sócios. Creio que esse foi a parte mais importante para quem é sportinguista no decorrer da época de 2015-2016. É verdade que, como clube grande, o Sporting é sempre candidato e, obviamente, as aspirações é sempre da conquista do título nacional. Não foi possível, graças a uma tremenda recuperação do Benfica, que nos últimos 22 jogos do Campeonato Nacional venceu 21. Portanto, é obra, e quando assim é difícil abordar qualquer tipo de contrariedade em relação a isso. O Sporting, na minha opinião, creio que foi quem perdeu o campeonato. O Benfica fez uma tremenda recuperação, mas o Sporting acaba por ser o que perdeu o campeonato. Não o digo no jogo. Nem lá para isso diria melhor. No jogo Chegou a ter 7 pontos. no confronto direto entre o Sporting e o Benfica, em que o Benfica venceu o Alvalade por 1-0, não creio que tenha sido esse, digamos assim, o jogo-chave. O jogo-chave foi os pontos partidos com os clubes pequenos, especialmente o jogo em casa com o Tondela. O empate com o Rio Ave. Não, já nem digo isso. O empate com o Rio Ave. O empate com o Tondela. Não vamos mais longe, com o Tondela. Sim, era o suficiente. O Tondela esteve em posições de descida até à última jornada. Salvou-se na última jornada. Portanto, exatamente, salvou-se na última jornada. Portanto, a Académica é que já estava sentenciada na última jornada, e o Tondela era o penúltimo quando arrancou a última jornada. Portanto, esses 2 pontos perdidos em Alvalade eram suficientes para o Sporting ter sido campeão. Por isso é que eu digo, 2 pontos perdidos com o Tondela, 3 pontos perdidos com o União da Madeira, que acabou por descer. O Boa Vista. Os 2 pontos com o Boa Vista, por acaso temos que agradecer ao amigo Petit, que em 2 clubes conseguiu tirar 4 pontos ao Sporting. Empate com o Rio Ave. Sim. Já digo essa, mas eu estou-me a referir especialmente aos jogos com os últimos classificados. O Sporting perde o título nacional nesses jogos. Costuma-se dizer que os campeonatos ganham-se vencendo aos pequenos, e foi aí que o Sporting fez. Porque o Sporting, não me lembro, e penso que, aliás, há um facto inédito, que o Sporting pela primeira vez na história venceu na mesma época na Luz e no Dragão. Vence em quatro confrontos diretos com os outros candidatos. Vence 3 e perde 1. Se não houvesse a célebre taça Espírito Santo, que era para os vencedores dos... ganhava assim uma vantagem brutal. Portanto, nem foi por aí. Estou a fazer a primeira abordagem, depois vocês falam. Eu penso que a minha síntese é esta. Não vamos entrar na parte de quem foi beneficiado, quem foi prejudicado, etc. Porque em 21 vitórias do Benfica, nas últimas 22, que houve os jogos em que foi beneficiado, sem dúvida, mas não foi em 21. As coisas são assim. E o Sporting, dos pontos que perdeu, não foi por ter sido prejudicado com os árbitros. É tão simples quanto isto. Porque, por exemplo, vocês colocaram a questão agora do Guimarães e do Benfica. Não temos de falar mal da arbitragem nem num jogo, nem no outro. O único que reparo a expulsão do Renato Sanches no jogo em Alvalade. Mas pronto, era apenas
uma expulsão e não um lance controverso de um penalti, por assinalar, de um gol fora de jogo, etc. Pronto, e nem pode extrapolar porque o mesmo Renato Sanches foi expulso no Funchal com o Marítimo, foi a partir daí que o Benfica partiu para uma vitória convincente. Que não diz nada que o Renato Sanches era expulso ao lado e que o Benfica com 10 não arrancava. Esses fazem parte do universo do condicional e compreendo perfeitamente essas abordagens do Pedro. Eu tiro aqui, dou uma palmatória porque o Pedro, sem dúvida alguma, a nível, é um sportinguista dos 7 costados e eu costumo sempre apoiar incondicionalmente as apreciações que ele faz, porque ele consegue estar acima e isso é que valoriza o adepto de futebol, que consiga estar acima do que é o comezinho, o que é o mesquinho. Eu não posso, nem a montante, nem a jusante, não posso ver portistas, nem benfiquistas, nem sportingistas vestirem camisola e não olharem, só olharem assim de frente. Isso para mim é que é. Desde que saibamos abstrair-nos, estamos aqui 4 amigos, 3 sportingistas, eu estou aqui em minoria absolutíssima, mas sabemos que isto é que no fundo é discutir no bom sentido da palavra. Portanto, quando pode haver aqui picardias, pode haver situações, mas isto nada retira a que efetivamente possamos falar com uma mesa e ter uma visão isenta e fora de qualquer clubismo doentio, que esses sim são lamentáveis a todos os níveis. Totalmente contra isso. João, parabéns. Para mim, benfiquista, parabéns. Claro. Realmente, em dezembro, qualquer benfiquista estava longe de pensar que poderia ser campeão nacional. O título do Benfica começa na vitória em Alvalade, com justiça ou sem justiça, com mais ou menos de bola. Começa aí. Começa aí. Pontos do Sporting. Sim, mas não, é quando dá a volta. É como a mulher, é quando dá a volta. Das 22 últimas partidas. Sim, mas esse jogo é fundamental. Perdeu com o Porto na Luz. Perdeu com o Porto na Luz. Esse jogo, evidentemente, que é o da reviravolta, mas é porque tem uma carga simbólica. Estava a um ponto do Sporting quando chegou em Alvalade. Isso continua atrás. Essa é a parte simbólica, tudo bem. Mas o que é certo é que para recuperar esses pontos todos, o Sporting tem que os perder, mas temos que os conquistar. O Sporting teve que os perder. Cada vai à frente a Lumia 2 vezes. Lógico. E podia continuar nessa jornada à frente. E se continua à frente nessa jornada. A perda de pontos como consentido. Mas se continua o Sporting à frente nessa jornada, se continua à frente também, tal e qual como o Benfica já não perdeu, já o Sporting já não perdia. É certo que o Sporting depois disso também já não perdeu. Eu vaticinei. Claro. Agora é assim, para mim há uma figura fundamental para o bem e para o mal deste campeonato. Chama-se Jorge Jesus. Uma figura fundamental para o bem e para o mal. Porque é assim, porque leva o Sporting a um patamar de qualidade futebolística indiscutível que o leva a ser, como já não estava há muito tempo, é essa alma, e sem dúvida alguma, continuo a dizer que é um homem que sabe imenso de futebol, mas depois, nos mind games, ele não está ao nível do Mourinho, está muito longe. E custa ver um homem que até eu prezo, porque apesar de tudo fez um bom trabalho no Benfica. É discutível se podia ganhar mais ou menos títulos, se calhar, pronto, foi ingrato naquela altura. Mas se a história não se reescreve, naquela altura em que esteve com os dois, com um pé e meio fora, e um senhor chamado Luís Filipe Vieira, ou a estrutura, ou aquele senhor que ele agora tanto testa, o segurou, mas pronto, isso já faz parte da história, não vamos reescrever a história, vale o que vale. O que é facto é que o Jorge Jesus não ter umbridade. Bastava-te chegar a uma conferência de imprensa, recusar-se a dar os parabéns, só enaltecia, e depois entrar naqueles mind games. Os outros copiam, eu sou original, então quer dizer que aqui a cópia foi melhor que o original. Isto não é. Eu ganho, eu continuo. Até porque o Jesus, isto agora, vista esta distância, é óbvio, o mérito que teve de colocar o Sporting num patamar de excelência, de qualidade, que o teve, porque também teve jogadores, fã para mim, Brian Ruiz, com o bom e com o mal, acabou. Os Sportingistas dizem, se ele não ter falhado aquele gol em Guimarães, aquele gol na Luz, é Alvalade contra o Benfica, é verdade, mas trouxe um perfume de qualidade, é um grande futebolista. Se calhar está acima do que é o nosso campeonato. O Slimani, que se assumiu como um grande finalizador, portanto, tudo mais valias, potenciadas por Jorge Jesus. Não tínhamos ilusões. Se calhar, embora o ano passado o Marco Silva, tão injustiçado, foi também já pôs ali um perfume de algum futebol. Estou a falar mais do Sporting do meu Benfica. Mas para dizer o quê? Para dizer que efetivamente... Não, mas para dizer o quê? Para dizer que efetivamente o Jorge Jesus depois acaba por se perder neste tipo de guerras, porque o Benfica e o próprio Bruno Carvalho entrou nesta questão do Facebook e tudo mais, está no seu legítimo direito, como é óbvio. Um presidente tem que se resguardar. Vejam lá como isso foi ver desde que entrou num estudo de televisão a bater toda a gente. Houve alguém que disse, nunca mais faça isto, e nunca mais fez, nunca mais... É verdade, pode movimentar nos bastidores, isso são questões. Agora um presidente não pode ser um presidente
O Benfica, quem é que fala? Falava o João Gabriel, que é o diretor de comunicação. E muito mal, muitas vezes. Não interessa! E o Otávio Machado e o Inácio falaram melhor. Não argumentem. Sim, claro. Apenas isso. Sim, claro, é verdade. Não, mas isto para dizer não o quê? argumentemos que Jorge um falou mal, o outro também falou melhor. Não, vamos por aí. Uma cota à parte. No tema local, nada disto, vamos lá ver. Eu não posso dizer. Vamos lá ver, tu falaste do o que eu digo é que deixam para segundas figuras. Inácio, do Otávio. Mas era até inteligente deixar para segundas figuras. Se o Otávio Machado fossem sempre os spokesperson do Sporting, libertavam o técnico Jorge Jesus e o presidente depois se meterem em guerrinhas que não eram deles. Nós não sabemos quais são as conversas que a estrutura mantém. Mas tanto mais, já assumiram que o Rui Moreira vai mudar. Já vai sair o Otávio Machado, parece que já vai sair o Inácio e que o Jesus já reclama para ele todo o poder. Parece que é o que vem, por isso é o ver a comunicação social. Não sei se é verdade, mas deixa-me só para terminar outra vez. Porque Jesus, hoje já toda a gente reconhece, teve uma cota à parte de importância no título do Benfica. Porque é assim, ele treinou 8 ou 9 ou 10 homens na época passada e ele tocou nos machinhos ao dizer assim: eu ano passado é que fui campeão, a estrutura não prestava, eu é que fui campeão. E desvalorizou aqueles profissionais com quem trabalhou. Se eu for chefe de 10 pessoas e disser: pá, eu aqui é que sou o bom, vocês aqui não prestam. O cérebro é o meu. O cérebro está cá, é o meu cérebro é que está aqui. Vocês aqui são os... Portanto, ele esprevitou aquele orgulho daqueles 8 ou 9 ou 10 11 jogadores que trabalharam com ele, que até estavam com ele, que até tinham consideração para um homem chamado Jorge Jesus e que à medida que a época foi avançando com ele, os desvalorizou, desqualificou, alimentou-lhes o ego. Portanto, aí o Jesus também pode ter tido uma cota à parte da importância do título do Benfica. Totalmente de acordo com essa apreciação. Esta é a minha apreciação. Miguel, já te digo porquê. Olha, a minha apreciação é que quem ficou em primeiro ganhou, quem ficou em segundo não ganhou. Que o Sporting é que perdeu, sem dúvida nenhuma, e que vejo que o pessoal todo, eu nem vi jogos, houve jogos que eu soube que o Sporting tinha ganho no dia a seguir, mas sempre e só saí do Sporting. O que eu não gosto de ver também não sou muito de redes sociais, como quem me conhece pode comprovar, mas quando estou num momento de pausa e estou a passar e vejo sportinguistas e benfiquistas não tenho assim ninguém, mas quando vejo sportinguistas e benfiquistas a ofenderem-se, mas com as palavras todas lá, Sim. e os sportinguistas ofenderam os benfiquistas e fazer o mesmo. Eu, como já disse aqui também uma vez, o meu pai e o meu irmão mais velho são os dois do Benfica. Eu nunca falei assim com o meu pai, nem nunca pensaria falar assim, e nem nunca nenhum deles falou assim para mim. Claro. Nunca, mas nunca por nunca. Sei por uma situação de respeito, sou do Sporting, eu sou do Benfica, cada um é daquilo que quer. E acabou. Um gosta de usar gravata, o outro não. O outro gosta de usar o penteado assim, o outro não. É um direito à diferença. É um direito à diferença. E eu já por várias vezes tive para fazer uma limpeza ao Facebook, tanto sportinguistas como benfiquistas, só para não conspurcarem a minha leitura. Também já tive várias vezes tentado fazer isso. Já roça o ordinário e o ofensivo. Quando há determinadas piadas de parte a parte que até são engraçadas. Uma piada tu podes dizer a mim, eu posso dizer aqui, que eu sei do João Jardim. Sim. Agora, Miguel, quando se entra já pelo... roçar o ordinário não, é serem ordinários. Já não roça. O roça ordinário já na parte de baixo, já saiu, porque é mesmo baixeza. É baixeza demais. E tenho amigos meus que sei que veem isto e posto as coisas, tanto do Sporting como do Benfica, deixem-se disso, preocupem-se com vocês próprios. Eu desde que vi, eu não vou dizer, pessoas inteligentes, desde que vi alguém que até faz parte das minhas amizades pessoais, há uns anos após uma final da Taça de Portugal, vamos a determinado sítio matar o bicho que era o árbitro, quando se deixa um nível destes, isto é muito grave. Mas há em todos os lados, como é óbvio, em todos os lados. Acredita que como é óbvio. Claro que sim, não vale a pena isso é uma consideração, como é óbvio. Obviamente, mais uma vez, como representante dos benfiquistas, parabéns. Parabéns. Concordo plenamente que quem perdeu foi o Sporting. O Benfica ganhou porque fez o que tinha que ter feito. Mas se o Sporting não o fizesse, o Benfica não tinha ganho. Não, quem tivesse ganho, fosse quem fosse, depois chegar uma última jornada, quem fosse campeão tinha que ter sempre mérito. Obviamente sim. Isso o resto são conversas colaterais, não vale a pena. Obviamente foi uma época de mudança no Sporting. Esperamos que tenha mais continuidade. futuro.
foi uma época que começámos logo a ganhar, a Supertaça foi nossa. 3 vitórias com o Benfica, que é um facto também inédito, já há muito tempo que isso não acontecia, para a Taça, para a Supertaça e na primeira volta, depois na segunda, infelizmente, consentimos a derrota. Somámos mais pontos do que alguma vez tínhamos somado, apesar de não sermos... Em condições normais daria para ser campeão, inclusivamente, 86 22 das pontos. jornadas estivemos em primeiro, 15 dessas estivemos isoladamente em primeiro. Acho que, independentemente depois de termos alguns pontos a apontar nos jogos com equipas mais pequenas em que perdemos pontos, mas acho que o Sporting está efetivamente de parabéns pela época que levou a cabo. Foi um dos campeonatos mais disputados que me recordo nos últimos tempos. Sim. Tivemos até ao último jogo a assistir e a tentar perceber quem é que ia ser o campeão. Até aí o Sporting esteve bem, porque contrariamente àquilo que nos habituou, quando joga sob compressão e quando tem que dar provas, entra a medo, desta vez até marcou primeiro. Ou seja, estava tudo feitinho para que o Benfica escorregasse. Para mim era um dado de vez que o Sporting ia ganhar em Braga. Isso, como também eu sempre achei que o Benfica iria ganhar o Nacional. Só um cataclismo. Um cataclismo. E mesmo se tenha sido marcado aquele penalti em mão do Talisca, e se o Nacional podia durar a tremideira mais tempo, mas o Benfica acabaria por ganhar. Não, acho que isso agora, para mim, o Sporting ganharia sempre em Braga, até porque o Braga já estava mais... Já não era aquele Braga, obviamente. Qual é o jogador que é 8 dias ou 10? Isto é normal, nem sequer se pode falar em cambalacho, nem nada disso, longe de que está a 8 dias de uma final, de uma taça que pode ganhar e que vai meter o pé, ou vai sujeitar-se a um vermelho ou um amarelo. Obviamente é natural. Eu sempre disse que quem chegar à última jornada é campeão, nem era preciso adivinhar muito. Portanto, foi campeão quem chegou à última jornada em primeira. Para mim, a última jornada já não dava... podia haver, há sempre um fator de dúvida. Mas sim, claro, obviamente. Mas não sempre assumi que o Sporting ganharia Braga. Já vi vários casos. Não, mas se os Sportingistas tinham esperança que o Benfica perdesse o Nacional, acho que era ingênuo. Acho que era ingênuo. Como se o Benfica pensasse que o Sporting... Sim. Não, mas... Não. Mas não foi também dois no fim? Não, como também ao invés, se o Sporting chegasse à última jornada na liderança, se os benfiquistas pensassem que o Sporting ia perder pontos na pedreira, eram ingênuos, como também os sportingistas pensassem. E não considero que Pedro. Acho que é uma expectativa mais legítima. Vamos lá ver uma coisa. Eu vou-te dizer o seguinte: não havia um único sportinguista que não tivesse esperança de uma escorregadela. Vamos lá ver. Mas isso é Não. Eu havia para mim uma jornada fundamental. Eu vou dizer que a questão é ao contrário. Não. Eu acho que claramente a equipa que, sem sombra de dúvidas, a equipa que melhor terminou o campeonato foi, sem sombra de dúvidas, o Sporting. O Sporting foi das duas equipas a mais segura, desde o Sporting Becfica para a frente. E era porque o Sporting, teoricamente, tinha o calendário mais forte. Esvaziou. Foi uma tremedeira em muitos jogos, o que é perfeitamente normal, pode acontecer. Para mim, o mais evidente é o jogo da Supertaça, aquele aos 93 minutos. O Sporting teve o abaixamento de forma há 2 meses e meio, 3 meses atrás. Mas o Benfica esgotou-se mais na parte final. Exatamente. Pronto. Se fosse feito um gráfico, cada equipa tem os picos de forma diferentes. Pronto, o Sporting também começou primeiro. O Sporting acaba em crescendo e que faltou foi só aquele pouquinho para chegar lá, porque o Benfica eu vou-te dizer o seguinte: o Sporting foi claramente a equipa mais forte no terço final do campeonato, inclusivamente do Sporting Benfica. O jogo realizado em Alvalade foi injusta a derrota por aquilo que nós vimos, porque o Benfica acaba no único remate que faz à baliza, nos 3 postos, fez 3 remates e o único que vai à baliza é o golo. E depois defendeu bem e teve o fator sorte a favor, porque foi uma bola à barra, 2 partidas de baliza aberta do Brian Ruiz, etc. Grandes intervenções do miúdo que está agora na baliza do Benfica, grande guarda-redes, sem sombra de dúvida, de tirar o chapéu. Porque até nisso o Benfica teve a felicidade. No Benfica soube muito bem colmatar sempre que havia algum soldado que tombava. Aí foi! Não soube tão bem! Ainda a história ainda vai explicar porque é que o Sporting. Porque é que o Sporting deixa abalar um homem chamado Freddy Monteiro que estava no crescendo e entra um homem chamado Barcos que afundou o Sporting. O Ederson. Isso é a tua análise. O Barcos está afundou porque mas tu tinhas uma solução que era uma solução boa e foste buscar por um que foi menos valia e pronto. Afundou, porque não foi mais valia. Pois, provavelmente foi por aí, claro. Porque os barcos afundam. Foi de barco e afundou. O Sporting teve o azar de que o Benfica tivesse a felicidade
de que nas contrariedades que teve ao longo da época, Conseguisse com dar a lesões, volta, sim. todos os É jogadores verdade. que entraram Foram chamados não entraram bem, entraram sempre melhor que os que estavam. Exatamente. É a Por questão isso- da baliza. Ainda hoje de manhã aqui na barbearia disse assim: maldita hora que o João Pereira, não intencionalmente, obviamente, lesionou o Luizão no jogo da taça. Maldita hora que o João César se lesionou. Não. Maldita hora que o Brasil se lesionou. Não é que é certo, é que o Lindelof foi claramente melhor central do que o Luizão poderia ser ao longo da época. O Ederson acaba por ser melhor que o Júlio César, Sim. que é melhor que o Júlio César, e foi o facto do jogador mais experiente e seguro como é o André Almeida ter substituído o André Semedo, como é que eles chamam o miúdo? O Nelson. O Nelson. Isto pode ser aquilo que em futebol se chama a astronomia de campeão, não é? Exatamente, tudo. Não, é a é. diferença. E foi o facto de não tem possibilidades, tem que mudar o meio campo e mete um miúdo com 18 anos lá para a frente e acaba por ser a figura do jogo, do campeonato. Ou seja, até o fator sorte Pedro, foi a mas favor dele. mas evidente. que tal e qual como o próprio Benfica, o próprio Renato Sanches veio em queda, É normal. mas foi fundamental em 3 ou 4 jogos. Perfeitamente, em 3 ou 4, não, em Não, muitíssimos sim, jogos, ali é- inclusivamente a prestação da Liga dos Campeões do Bayern do Benfica. Exatamente. Por isso, Que é o vamos lá ver uma coisa, o Bayern de Munique leva o Renato Sanches não é por viver o campeonato não é só o nacional. campeonato, foi por aquilo que ele fez na Liga dos Campeões Ele- e diretamente com o Bayern de Munique, como é óbvio. Pronto, Miguel, mais alguma Não coisa? digo nada, viva o Nada a Sporting. dizer. Não tenho a dizer. Para não há mais, Viva o Sporting. é um discurso que vocês se habituaram, para não há mais, vamos para a Pronto, já estamos. E termino com não, isto é uma nota de humor só, não, sem provocação. Aqueles que É uma nota de humor, mas é sempre complicado. Aqueles que não faz falta Não, não. ali. Mas vejam, para mim atira até atenção, atira de colocar tudo Ainda o recorde da vou- última vou página do terminar, José Fabulosa. ainda não O Barbie disse- Cabelo é da bola, isto é, não me recordo. Barbie Cabelo é da bola. É da bola, mas do recorde são os dois sujeitos que estão à conversa, tal e qual como o Na Barbie bancada. Cabelo da bola, e diz um pancada central, É, pancada e central. diz um para o outro. O presidente Bruno Carvalho diz que o Sporting amanhã já podia começar o campeonato. Respondo depois podia. Quem não pode é o Benfica e o Porto que ainda tem finais para disputar. Não digo mais nada. Chegaste, é pena, é uma época que sabe a pouco para o Sporting. Acaba de saber muito porque luta, Vou-te ganhou responder. dignidade a nível e lutou por um campeonato até Vou-te final. responder. Mas, epá, Pedro. Deixa-me acabar. O Vou-te Skander responder. Beu, 3 anos na Vou-te responder. Epá, a taça da Liga do Hoje em Portimão. Não se Posso? esqueçam também disso, está bem. Posso falar? Não se esqueçam também. Tu falaste do Jorge Jesus, há bocado, que eu não me esqueci, de que foi talvez a figura-chave Chave do campeonato. disto tudo. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. E eu disse que não concordava com aquilo que me disseste. Pronto, não concordava com a abordagem que fizeste em relação a isso. Concordo que seja talvez a figura principal deste campeonato para o bom e para o mal. Obviamente para os sportinguistas foi para o bom, porque melhorou claramente o futebol do Sim. Sporting e recolocou o clube na luta pelo título. No mal, obviamente, pelos mind games, como tu falaste, Não, em que foram despropositados muitíssimas Vai, vezes. que não estão a dizer que o Benfica não tinha treinador. Deixa-me acabar. Foi um despropósito. Em relação a isso, tu falaste que os próprios jogadores do Benfica Sentiram- se sentiram em relação a isso e que se podem ter motivado, e daí essa ponta final. E eu recordo que os mind games começaram desde a Supertaça. Sim. O Benfica teve mal, futbolisticamente falando, como é óbvio, esteve mal até dezembro. Em que o próprio Rui Vitória foi posto em causa E se não ter ganho em Braga, se calhar tinha vindo embora. e o jogo até não foi nada bom. Portanto, foi das poucas oportunidades que o Benfica criou, acabou por vencer o jogo. Então, se as mind games começaram na Supertaça e só começaram a surgir efeitos, digamos assim, em dezembro, então como é que isso foi? Portanto, acho que não foi bem os mind games do Jorge Jesus que Não, fizeram. quando começa a atacar o jogador, começou por atacar a Se estrutura, vais falar- disse que o Benfica não tinha estrutura, que a estrutura era fraca, atacou o colega Rui Vitória dizendo que não era treinador, que o Sérgio ainda lá estava, e chegou uma altura que pôs em causa os Ele próprios disse que a estrutura era jogadores. fraca. O único que percebia de futebol da Era o Rui estrutura Costa. era o Rui Costa. Sim. Portanto, o resto era... Portanto, a estrutura Está- isso está implícito. foi, não, está implícito da tua parte. Então é o seguinte, ele não, aquele Não, diz, isto é assim. Se a estrutura são 10 pessoas e se ele diz só como é que presta, é implícito. Não é que presta. O único que percebe futebol, ele não está a dizer que não é que presta. Vamos lá ver, ele nunca falou mal do Luís Filipe Vieira. Pronto.
Então, faltaria mais, depois de o ter levado ao colo há 3 anos, faltaria. ele leva ao colo. Era o supremo identidade. Eu não sei quem é que leva ao colo. Olha, tem pena do Cardoso naquela Então, sala no final da taça. Pronto, cá está. Agora só aponto. Não é para os bater. benfiquistas só apontam o mal do Jorge Jesus. Não. Em relação ainda ao Jorge Jesus, ele. O grande problema do Benfica no primeiro terço, quase metade do campeonato, foi o Jorge Jesus. Aliás, foi o Jorge Jesus, mas não pelos mind games. Foi porque, efetivamente, aquilo que ele lá deixou mantinha-se na equipa. Mas como é? Deixa-me acabar. Mas o Benfica veio de menos a mais, o que ele deixou é que foi bom. Se me deixares acabar agora. Venha lá a teoria da conspiração. Não é conspiração nenhuma. Se me deixares falar, Continua lá, Pedro. vou-te dizer. A questão do Jorge Jesus, o grande problema do Benfica na parte inicial foi precisamente o Jorge Jesus. Porque o Estava muito ADN preocupado. dele estava lá metido. E as ideias do Vitória, como qualquer outro treinador, e é legítimo, são totalmente diferentes. E o Rui Vitória teve tremendas dificuldades, e é aí que vocês têm que aceitar isto. Teve tremendas dificuldades em assentar as ideias dele numa estrutura futebolística que estava bem entranhada de há 6 anos. Esse foi o grande problema. Porque a partir do momento em que o futebol do Benfica foi mais direto do que rendilhado, que é o futebol do Jorge Jesus, o Benfica tirou proveito disso. Mais eficaz. Completamente. Aí podes-me dizer que o Jorge Jesus foi culpado. Agora, dos mind games, o Rui Vitória respondeu-lhe muitas vezes muito bem e ficou sempre por cima do Jorge Jesus. Sim. De exceção feita quando disse que o... Não sei se vou jogar contra 11 jogadores do Sporting ou contra uma equipa. E depois, sim. Aí esteve mal. Teve mal em E aliás, duas situações. não sei. O Jorge Jesus ganha por goleada. Aí estou a ter favor. Essa não sei. Aí estou a ter favor, ganha por goleada em parvoíces. Em parvoíces. É parvoíces. E parece surreal, parece quase Nós Sportingistas não íamos ficar à espera que ele, por ter mudado para o Sporting, que ele ia mudar comigo. Estas duas afirmações da conferência de imprensa a seguir ao jogo da Pedreira são surreais. Primeira, eu crio, os outros copiam. Quando a cópia tinha acabado de ser campeã. Sabes, se calhar na palavra. Sabes o que é que eu fiz? E depois, numa realidade paralela, disse assim: eu continuo a ganhar, porra! Desculpa, tinha acabado de perder o campeonato. Sabes o que é que eu fiz? Sabes o que é que eu fiz quando terminou o jogo da Pedreira? Já esperando precisamente isso. Desligaste o. Mas não Tommy Jerry. Comando na mão, carrega no botão. Pronto. Última parte em relação ao Jorge Jesus. Estamos a gravar na quinta-feira. Em que ele acaba por ampliar o contrato com o Sporting por mais uma temporada. Mas o próximo ano é decisivo para o Jesus. Se for campeão, voltará o apelo, aquilo que nós tínhamos falado aqui antes. O próximo ano é muito importante, por isso. Porque se ele for campeão no Sporting, é aquele objetivo que nós tínhamos dito. Ele quer ser campeão por 3 grandes. Provavelmente vai deixar o Sporting campeão. Se não for campeão, a margem menor. Portanto, para mim, essa se estendeu com o contrato de tantas vezes. Os contratos estendem-se e... Até onde não. É uma prova de confiança que, assim, acho que vai continuar. Não, aqui fomos fazer de dúvidas em relação à ida para o Porto agora. Tal e qual como o Governo só garante até ao próximo orçamento, o próximo orçamento vai ser prova de fogo, o próximo campeonato para Jorge Jesus, ganha ou perca, para mim vai ser o último em Alvalade. Escreva o que eu estou a dizer. Eu não gosto de coisa, pronto. Se for campeão, deixa o Sporting campeão. Vocês já viram que o benfiquista é o que está mais... Não estou nervoso. Não estou nervoso até porque eu sei que o Benfica vai voltar outra vez a refazer o plantel, agora até já se diz que vai despachar o Jonas, vai despachar os Taliscas e companhia. Claro, tem que doer. E qualquer conta aqui na real, e se o Sporting não tinha essa realidade, vai ter que... Com isso te responde em relação àquilo que falaste há bocado do Monteiro. É uma questão de números. Sim. Como o Sporting provavelmente vai ter que despachar o... Vai ter que... Não sei se vai deixar... Ele lá passa, é uma questão de números. Mas nós produzimos muita gente. Olha agora quem vai ao Euro, 10 são da nossa escola. Quantos é que mandam Mas depois quando saem de lá e vestem a camisola do outro clube, tudo ficam... Porque será? Mas depois os 3 ou 4 sportingistas que saíram e vestiram a camisola do Benfica disseram isto, não se compara isto. 3 ou 4? O Simão... já não vais ver. O Joaquim e o Paulo Sousa disseram o mesmo. Pronto, então olha, cala-te. Já mesmo? Já sabes. Não mudaram para o outro lado, nunca vou olhar um dizer até te vou dizer mais. Um ilustre elvense no campo futebolístico, que representou o Sporting Clube Portugal e que desde pequenino era do Benfica,
até isso mudou para o Sporting. E olha que é difícil, como é óbvio, alguém mudar de clube, já homem feito, não é? Como é óbvio. Depois de vivenciar uma experiência dentro do clube, é como eu tenho amigos que querem num partido. Lá ver uma coisa, o Simão, por exemplo, deve-se ter sentido super bem no Benfica e é óbvio que ele agora se possa sentir benfiquista. Se defender normal, é uma coisa com o Luís Vidigal, que era a pessoa em causa. O Luís Vidigal diz-me assim, então o nosso Sporting, e assim, desculpa, o nosso Sporting não, o meu Sporting, porque tu não és do Sporting. Sou do Sporting. Mas independentemente das experiências de cada um e do percurso profissional de cada um, há uma coisa que vocês e o Sporting, a marca Sporting, a instituição Sporting é uma instituição brutal, eu já o disse aqui, aliás, o gozo que me deu ver aquelas classes de ginástica, 400 miúdos e miúdas e gente, é uma instituição, as pessoas passam, as instituições ficam, o Benfica é uma instituição. Agora em termos de marca, a marca Benfica vende mais. Olha, vende, mas vende mal. Sabes porquê? Porque o Benfica ganha o campeonato de um país, enquanto a equipa do Benfica de Hóquei Patins tem um troféu europeu e foi... é o interesse que há nas visibilidade de uma modalidade. Eu se tivesse aqueles sticks, eu dizia o que é que fazer com aqueles sticks. Foram lá no intervalo do jogo andaram com o troféu? Deram-lhe essa benesse. Lá ir ao intervalo. Mas olha, em relação à marca, até te vou dizer outra coisa. Não liga uma coisa. Aqui a questão da marca só se vende quando há títulos. Ponto. Não há outra hipótese. O Benfica fez uma travessia do deserto durante 10 anos ou 11 e continua a ter camisolas no mundo inteiro. Não é essa a questão. Tu não estás bem a ver o problema. Quando o senhor, como tu falaste há bocado, o senhor Luís Filipe Vieira entrou no Benfica, a marca Benfica estava muito mal. Mas muito mal. Cá está, má gestão. Evidente, as coisas são assim. O Sporting está a levantar a cabeça porque, por muito que o Bruno Carvalho também diga muitas parvoíces. Não, sem dúvida alguma. Está a fazer um trabalho de levantamento total da marca que nós sportinguistas agradecemos. Eu agradeço ao Bruno Carvalho ao trabalho de gestão que faz. Ainda há bocado, antes de começarmos aqui, estivemos aqui ao lado na sede do Núcleo Sportingista. E uma das televisões estava na Sporting TV e o percurso que eu vejo na Sporting TV, falando de comunicação social, é um percurso muito identificado da Benfica TV. Começaram a devagarinho. Hoje em dia já apresento uma grande de programas que eu vou uma batalha com os presidentes do Sporting e nunca ganharam e no consulado do Carvalho foi ganha. Reconheço isso, sem dúvida alguma. E eu continuo a dizer, como instituições, o Porto também é uma grande instituição, até talvez a nível de merchandising e de vender, o Porto também por aquilo que ganhou, cá está, os títulos, mas trabalha muito bem. Portanto, qual é, lá a ver, o clube mais rico do mundo, o mais valioso do mundo é o Real Madrid. E o clube mais vende em Espanha é o Barcelona. É o Barcelona. Porque é quem ganha. As coisas são assim, não vamos ser ingênuos. As coisas são assim. Imaginando um campo das suposições, mas mesmo muitas suposições. Se não ganhamos há 14 anos, vamos agora ganhar isto. Imagina que o Sporting agora encadeia 5 títulos seguidos. Podes ter certeza absoluta que ao fim da quinta temporada, a marca Sporting é a mais importante em Portugal. Porque ganha, isso origina patrocínios, apoios, dinheiro a entrar, etc. Isto é tudo um bolo. As coisas são assim. O dinheiro é o que manda nesta. Só não é tão linear quando os clubes vestem, que nem é o caso do Sporting e do Benfica, que são clubes com uma projeção. E só não aconteceu mais no Futebol Clube do Porto por causa de que trouxe benefícios vestir aquela pele de regionalismo exacerbado do Norte, porque tu nunca conseguiste ver uma quantidade tão substancial dos títulos sucessivos, nunca conseguiste ver uma quantidade de merchandising, camisolas, etc. Embora se vissem miúdos das escolas. É uma coisa que tu se calhar não e o Porto ganha muitos títulos consecutivos. E é uma coisa, entre aspas, banal. Aconselho-te a ires ver o número de likes da página do Porto, do Benfica e do Sporting. Depois diz-me o que é que vês. O Porto está à frente. Pronto. Depois vês como é que é. Mas isso é manipulável. O Facebook é uma rede social. Chama-lhe aquilo que tu quiseres, quando eu ponho like só te ouvir. Não, não é questão de manipulável. Não és tu, Pedro, é empresas que são pagas para fazer esse tipo de situação. Apenas. Isso a mim não. Vamos lá ver uma coisa. Passou, a geração seguinte à nossa. A geração seguinte à nossa não. Portanto, a malta mais com menos de 10 anos talvez que nós, tu vai lá ver de quem é que eles são.
Porquê? Porque era quem ganhava. Nasceram na época que o Porto estava a ganhar. É a mesma coisa que em Espanha agora, mas, ó, agora a moda é os miúdos Mas, serem ó, todos Pedro, Barcelona. se tu extrapolares É assim. para o universo nós As coisas conhecemos são dela, nos assim. Campo Maior e coisas, assim, o Porto ganhou títulos e teve Mas aí joga o fator regionalização que tu falaste. Sim, foi por se ter assumido e continuar a vestir a camisola da regional, não colheu tanto êxito, tanta penetração como teria se não, fosse, se não vestissem aquela Só tem camisola quantidade de regional. miúdos que foi- Olha, e no basquete tem gente que, aliás, da malta que fez parte do basquete recentemente, conta-se N do Porto. Do Porto, mas do Porto. Mas não podes dividir em 3 como divides em 2. Sim. Não. Com o João. Apesar de tudo, Não, temos claramente, uma os dois regional. clubes que mexem mais em Portugal é o Sporting e o Benfica, não há dúvida nenhuma. E de certa forma o Sporting Ouçam acaba lá, por ser então, um e- fenómeno que o Sporting não ganha há 14 anos, quando tu falavas. Continua, e quando tu ainda há pouco Sim. disseste isso, A ter uma mas eu massa- descontente, porque Sim, uma série sim, de Sportingista disseste. Sim. O Sporting, como um dos grandes, Agora, se o Sporting- é sempre candidato, mas é que o Exato. Sporting, por resultados, Não já era, há muito não era, tempo não é um dos candidato. grandes. O Juventus continua a manter uma base Continua a social impressionante. Continua a ser, sombra de dúvidas, e há de continuar sempre a ser assim. Então, só lá uma coisinha, Mas- vamos ao colégio. Estamos a faltar as aulas. Aí vamos ao Eu acho que colégio. saltávamos o colégio. Esta passávamos era do... Passamos para o Mas é nacional. Não, só para... Não, tínhamos combinado de fazer aqui um popurrí também ao nível nacional e pronto, já fechado agora a questão do futebol.